Oi, oi, oi. Cheguei! Eu cheguei! Eu cheguei desejando a você uma tarde de bênção, uma tarde de glória, uma tarde de vitórias, uma tarde de conquistas, uma tarde de realizações, uma tarde de portas abertas. Sabe por quê? Está começando mais um programa Raquel Nascimento com adoradores, com oferecimento da Synergitech Sistemas, uma empresa que integra tecnologias e promove soluções pelo www.synergitech.com.br. E eu chego assim, eu chego ao vivo, eu chego linda, negra e ó, só com as pontinhas loiras. André já tá rindo. É assim, toda terça-feira, essa alegria que contagia, essa alegria que vem do alto. E tem uma palavra reservada de Deus para o seu coração, sabe onde? Marcos 5:34. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. Filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. Do que é que Deus precisa te curar no dia de hoje? Qual é o mal que cerca a sua vida, que não deixa você andar, que não deixa você viver na presença do Senhor Jesus? Hoje, Deus te diz, você tem fé? Como é que está a sua fé? Em quem você tem crido? Como é que está a sua confiança? Hoje Deus te diz, a tua fé te salvou. Raquel, a minha fé é muito pequena. Deus vai trabalhar na sua fé também. Ele trabalha na sua fé e Ele cura as suas feridas. Ele sara a sua alma e aquilo que não te deixa caminhar, aquilo que não te deixa prosseguir. O Senhor Jesus hoje limpa o seu coração. Hoje Ele te diz, vai em paz. Sabe o que é isso? Viva em paz. Descanse em paz. Ser curada do mal que cerca a sua família, o seu relacionamento, o seu trabalho, o seu ministério. Tudo que tem cercado a sua vida, que não tem deixado você prosseguir corretamente, que tem entristecido o teu coração. Raquel, eu tenho uma depressão. Hoje Deus cura você deste mal. Raquel, eu estou numa opressão. Hoje Deus cura você desse mal. Raquel, passou tanta coisa na minha cabeça, eu estou tão magoada, eu já fui tão humilhada. Hoje Deus cura você deste mal. E aí você vai fazer o quê? Vai em paz. É isso. Essa passagem é a passagem da mulher do fluxo de sangue. Ela atravessou a multidão. Qual é a multidão que você precisa enfrentar? Qual é a multidão que você precisa romper? Você vai lá, pode ir lá depois dar uma meditadinha no que eu estou falando. A mulher, ela foi e o Senhor Jesus perguntou, quem é que me tocou? Porque de mim saiu virtude. Você já viu essa passagem? Você conhece. Se você não conhece, está conhecendo agora. E a mulher, olha, Senhor, foi eu que te toquei. Ela confessou a necessidade dela. Você já confessou a sua necessidade para o Senhor Jesus hoje? Confessa a sua necessidade. Olha, meu Deus, eu preciso de uma transformação, eu preciso de uma cura, eu preciso de uma restauração, eu preciso de um renovo, eu
preciso ser salva. Levanta a sua mão e fala: Jesus, eu te aceito do fundo do meu coração. É isso que você precisa? Vá em paz e ser curado deste mal. É isso que Deus tem para você nessa tarde. E agora nós vamos de ministração, de adoração, de louvor. Sabe com quem? E comigo. Raquel Nascimento aqui no Raquel Nascimento com Adoradores, ó. Pode soltar o som. Problemas vêm pra me afligir, querendo parar-me. As ondas vêm pra me impedir ao alvo chegar. Mas como Pedro confiou, eu vou confiar também. Eu vou vencer os meus temores e vou te adorar. Deus, somente em ti é que eu encontro forças pra caminhar. Quando os meus problemas se tornam em ondas, tu vens me ajudar. Deus, somente em ti é que eu encontro forças pra caminhar. Quando os meus problemas se tornam em ondas, tu vens me ajudar. E eu vou andar sobre o mar. E eu vou pra te encontrar. Problemas vêm pra me afligir, querendo parar-me. As ondas vêm pra me impedir ao alvo chegar. Mas como Pedro confiou, eu vou confiar também. Eu vou vencer os meus temores e vou te adorar. Eu somente em ti é que eu encontro forças pra caminhar. Quando os meus problemas se tornam em ondas, tu vens me ajudar. Eu somente em ti é que eu encontro forças pra caminhar. Quando os meus problemas se tornam em ondas, tu vens me ajudar. Socorre-me, Senhor, preciso da tua mão, pois o vento é tão forte, sinto que estou a afundar. Junte a minha fé, mostra que comigo és, saberão que tu és meu Deus. Somente em ti é que eu encontro forças pra caminhar. Quando os meus problemas se tornam em ondas, tu vens me ajudar. Deus, somente em ti é que eu encontro forças pra caminhar. Quando os meus problemas se tornam em ondas, tu vens me ajudar. Eu vou dar sobre o mar. Eu vou pra te encontrar. Eu vou dar sobre o mar. Eu vou pra te encontrar. Problemas vêm pra me afligir, querendo parar-me. Uou! Essa foi eu, Raquel Nascimento, aqui no Raquel Nascimento com Adoradores. Vem em mim! Vem em mim! Vem em mim! Vem aqui que a gente vai fazer um programa muito especial aqui.
que hoje é coisa de Deus. Como todos os programas são de Deus. Mas deixa eu já mandar um beijo. Ai, deixa eu mandar um beijo aqui, gente. Deixa eu mandar um beijo pro pessoal lá da Igreja Apostólica Restituição, que nós estivemos agora nesse final de semana, no primeiro festival Gospel Restituição, Bispa Paula Aguiar, gente, lá em Mariporã, lá no Centro Educacional Mariporã. Eu fui jurada, gente. Ai. Me senti a Marley preta. Mas eu tô viva, gente, pelo amor de Deus. Deixa eu mandar beijo para todo mundo que estava lá. Um beijo a todos os candidatos que estiveram lá. Ministrei, fui jurada. Deus fez presente naquele lugar. Não foi apenas um festival para nós olharmos as vozes das pessoas. Nós fomos ali para adorar o Senhor Jesus. Então, um beijo no coração de vocês, todo mundo da Restituição Apostólica de Mariporã, Bispa Paula Aguiar, o apóstolo. Deus abençoe a todos vocês que estiveram lá presentes. O carinho que eu recebo de vocês, eles não deixam nem eu abrir a água quando eu chego lá. Gente, é um carinho enorme. Então, Deus abençoe a todos vocês. Um beijo no coração de vocês. Daqui a pouco eu vou mandar mais beijo, pessoal que está aniversariando, que já fez aniversário. Mas, de antemão, eu já vou mandar beijo pessoal lá da Assembleia de Deus, Ministério Sem Fronteiras. Por quê? Eu vou explicar para vocês. Porque hoje tem uma pessoa aqui no programa muito especial. Uma pessoa que abençoa muito o meu ministério. Mas pensa numa pessoa que abençoa, intercede pelo meu ministério. Olha, ele é pastor-presidente da Assembleia de Deus, Ministério Sem Fronteiras, de Espírito Santo. Vitória, Espírito Santo, Linhares. Sabe quando eu falo, gente, Linhares, estou chegando? É, na igreja dele que eu estou indo. Ele é casado com a pastora, esposa de pastora, como eu falei no programa passado, pastora Silene, pai de Ingrid, Wesley e Stephanie. Tem um genro chegando por aí, mas daqui a pouco a gente dá glória. Ele é formado em teologia. Ele é professor de teologia pela SENET, Seminário Nacional e Teologia. Ele já ministrou em lugares como Rio de Janeiro, Santa Catarina, Foz do Iguaçu, Camboriú, João Pessoa, Rondônia. Olha, é muito lugar. Muito lugar que ele já ministrou. Mas eu quero já de antemão agradecer a presença dele, cumprimentá-lo, porque para mim é uma honra muito grande tê-lo aqui no programa, Pastor Edinaldo Cardoso. Glória a Deus, que alegria, Raquel. Ah, pastor, muito prazer, muita honra tê-lo aqui no programa. Deus abençoe mesmo. Amém. O prazer é todo meu. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, pastor. E quero te dizer que eu estava devendo esta visita. Sim. E hoje Deus nos permitiu a oportunidade. Te agradeço pelo espaço. Agradeço a Deus pela alegria de poder te rever novamente. Amém. Glória a Deus. Eu agradeço, pastor, do fundo do meu coração. Quando o senhor falou que estaria aqui em São Paulo, eu falei, eu preciso levá-lo ao programa, porque a sua história de vida é uma história muito linda. Eu tive a oportunidade de ouvi-las em alguns trechos, porque é uma história longa, mas a gente vai tentar falar um pouco para as pessoas que estão aqui conectadas pelo www.tvcinec.com.br e também pela TV Cidade Linhares, que é o pessoal lá do Espírito Santo, que eu tenho certeza que a audiência hoje está estrondando, está bombando a audiência hoje lá. Então, um beijo no coração de todos vocês. Eu vou pôr aqui meu olho que me ajuda. Pastor, eu queria que o senhor começasse contando como é que foi o seu desenvolvimento. Todo mundo que vem aqui no programa conta um pouco da trajetória para as pessoas se situarem, porque está todo mundo acostumado a te ver no púlpito, no altar ministrando, mas eu tenho certeza que tem muita gente para querendo saber de onde surgiu o pastor Edinaldo Cardoso. Como é que foi? Okay, conta um pouquinho. Primeiro eu quero mandar um abraço à igreja que eu presido lá em Linhares, Amém. Assembleia de Deus Sem Fronteiras, e a todo o ministério, Corpo de Obreiros, um beijo no coração. Tem o Edmar. Edmar disse que estaria assistindo e tinha que mandar um beijo para ele de antemão. Edmar Campos. Oi, Edmar Campos, você está indo para a Vitória? Um beijo do Bico Preto para você. Deus abençoe. Um abraço. O WhatsApp do programa, né? Tem que falar o WhatsApp do programa para mandar o recado. Gente, 11 São Paulo, 977055197. DDD 11, que é São Paulo, 977055197, vai deixando o seu WhatsApp, vai falando com a gente aí e daqui a pouco eu leio o recadinho de vocês. Pastor Edinaldo, pode falar como é que começou a sua trajetória? Eu ser assim bem sucinto para que se compreenda exatamente o que aconteceu, a minha trajetória, meu encontro com Cristo. Eu sou paraibano, sou natural de João Pessoa. Eu vim de uma família cuja fé religiosa tinha alguns segmentos no mundo espírita. Nós respeitamos todos os credos, nós respeitamos todos os segmentos e foi de lá oriundo a nossa fé, também uma trajetória
em algumas outras igrejas de origem afro. Sim. E eu era uma pessoa oriunda de uma família de 8 homens, portanto, e minha mãe, que já dorme no Senhor, é serva do Senhor, ela pagou um preço, orou pela nossa vida, e eu tinha uma vida um tanto quanto conturbada, porque eu tinha algumas incógnitas na minha mente, alguns questionamentos: quem sou eu, de onde vim, para onde eu vou, sabe, aquelas perguntinhas que ficam ali. E a minha vida um tanto quanto conturbada, por quê? Porque eu tinha um desejo de ser feliz. Eu não era feliz. Por incrível que pareça, houve um período, Raquel, eu acredito que eu não te mencionei isso, houve um período que eu fiz animações de festas como palhaço. Nossa, você já foi animador de festa. Eu esqueci de mencionar isso, festa de criança, adolescente, ginásio. Eu fiz teatro, por pouco não fui para a Rede Globo, ganhamos programas, festivais de teatro no Liceu Paraibano, etc. De maneira que ali começou a desenvolver dentro de mim o talento natural, participando de um grupo chamado Boca Livre na época, considerado um dos melhores atores. E, no entretanto, esta fama que se aproximava de mim não preenchia o vazio que estava dentro da minha alma. Tinha muitos amigos, etc. Trabalhei em política, na época queriam me convidar para ser candidato a vereador pela minha desenvoltura, pela boa oratória que eu tinha, pelo curso de teatro que fazíamos. E, no entretanto, ladeado de amigos, havia uma infelicidade. Não conhecia quem era Deus, quem era Jesus, desconhecia esse mundo, desconhecia essa alegria, desconhecia essa paz. Aí é o princípio de onde eu passei a ter um encontro com Cristo e aonde Cristo começou gradativamente a revelar-se na minha vida, mediante este vazio que se encontrava na minha alma. Para que você tenha uma ideia, muitas vezes nas festas, nas noitadas, vamos dizer assim, a linguagem que nós usávamos na época, com Tito, Underlocker, Royal Label, bebidas importadas na mesa, eu bancava. E minha mãe tinha um pequeno restaurante, eu cuidei por um período, mas para que você me entenda, eu chegava a tirar dinheiro, eu tinha o meu salário lá, mas eu tirava além daquilo que era o meu salário. Não conhecia Cristo, não temia a Deus, e eu queria, bem jovem na época, dizer que eu era o cara. Eu chegava, as menininhas olhavam, rapaz loirinho, charmoso, bonito, porque eu tinha cabelo ainda na época, diga-se de passagem. Mas aí é onde está o interessante. A bebida, a festa, a música, o que o mundo oferece não pode preencher, porque eu pedia licença aos meus amigos, saía da minha mesa e ia ao sanitário para quê? Eu ia chorar, porque eu sentia um vazio profundo na minha alma. Eu não entendia o porquê daquilo. Também ouvia vozes que ao mesmo tempo dizia para que eu acabasse, desse por findo a minha vida, a minha história, e aquela voz dizia que fazendo isto eu teria paz. E, na verdade, eu saí da minha casa algumas vezes, tinha um trem que saía da nossa cidade para a praia de Cabedelo, e muitas vezes, obedecendo essa voz, quando eu chegava na estação do trem, quando eu ia me jogar, vinha uma voz que eu não conhecia, mas uma voz meiga e suave, falava mansamente ao meu ouvido, e de maneira suave o meu coração me chamava pelo nome e dizia: Edinaldo, não faça isso. Obviamente eu viria depois, posteriormente, conhecer quem era essa voz. Então, só para que você entenda o início da minha trajetória, da mudança, hoje nós somos na família 3 pastores. Pastor Agamenon Cardoso, que é pastor presidente da Assembleia de Deus Restauração, você já ministrou lá. Glória a Deus. Está em Portugal? Está em Portugal, glória fazendo missões. Ia ficar 15 dias, segurar um pouco mais, um ministério abençoado. Glória a Deus. Pastor Cícero é interessante, na verdade ele é o meu caçula, mas junto com a minha mãe eu diria que ele é o meu pai na fé. Porque ele aceitou Jesus ao ar livre, e 5 anos antes de eu ter um encontro com Cristo, ele me evangelizava, falava do Senhor, ele começou a me trazer as primeiras noções do Evangelho, do amor de Deus, e começou a me falar como eu poderia preencher este vazio da minha alma. E de fato foi assim que eu fiz, mediante as orientações, as intercessões da minha mãe, que já está na glória, um dia vamos nos encontrar lá. De Deus. E mediante aquilo que ele me ensinou e falou, aconteceu algo interessante um dia, deixa assim eu ser bem sucinto, para que os nossos amigos, queridos irmãos que estão em casa, telespectadores, acompanhantes desse programa abençoado, e diga-se de passagem, abençoadíssimo, que está abençoando vidas e linhares. Um dia eu perguntei para ele, e vai para você que nos assiste agora, querido, o que eu faço para entender que eu posso mudar minha vida e minha trajetória? Ele disse o seguinte:
A Bíblia diz, Edinaldo, ele dizendo a mim na época, que Deus não ouve o pecador. Mas quem teme fazer a sua vontade, ele ouve. Ele disse, se você abrir o coração, pedir para Deus falar com você e lhe orientar, ele vai fazer isso. Eu acreditei no que ele falou. Eu dobrei meu joelho um dia e disse, Jesus, se o Senhor é real, se o Senhor existe, se o Senhor fala como diz os crentes, os evangélicos, mostra para mim que existe um caminho. E acredite, de fato, o Senhor fez isso. Ele revelou-se de uma maneira linda, posteriormente, e eu entendi a partir dali que existia um Deus verdadeiramente no céu que liberta, transforma, cura a alma do homem, traz esperança e tem um futuro de vida para o desesperançado. E quando você fez isso, você tinha quantos anos? Este período, quando eu tomei essa decisão, eu estava no 15º Batalhão de Infantaria Motorizada, no quartel, servindo a nossa pátria com muita honra, fiz a minha parte. Fez a sua Você parte? jovem, obedece aí o chamado, faz a sua parte. O marido como já falou, bom vou sair brasileiro. E foi no quartel, Raquel. Agora, interessante que eu entrei no quartel, mesmo tendo tido essa experiência, eu não tinha ainda me voltado para o Evangelho e para Cristo. Sim. E como eu disse a você que eu tinha uma maneira de ser muito extrovertida, muito alegre, haja vista que eu já fiz e aprontei no passado, alegrando festas e até auditórios, etc, etc. E eu entrei no quartel cantando a boemia que tu me tens de regresso. Eu era fã do cantor Nelson Gonçalves. Sei. Eu era boêmio. Eu participava de muitos eventos, não para cantar, pelo amor de Deus, mas para dançar. Eu ganhava muitos festivais de música, porque eu fazia tudo isso tentando preencher o vazio. E posteriormente, 3 meses depois, no mês de março, cumpriu-se um sonho que Deus deu, e eu gostaria de dizer isso aqui em 30 segundos. Meu irmão sonhou, ele era funcionário na cantina no quartel, ele tinha que pegar um vasilame que eu tinha comprado no sonho. Sim. Ele ia buscar, pois a chefe dele mandou ir lá na 2ª companhia. No sonho ele se encontrava comigo no pátio do quartel, ele dizia, tudo bem, Edinaldo? Eu dizia, tudo bem, não, a paz do Senhor. Olha. Ele abraçava-se comigo e eu dizia, meu irmão, nesta madrugada eu entreguei minha vida a Jesus. Glória. Após este sonho, 15 dias depois, Deus estava mostrando para ele o encontro que tinha marcado comigo. Numa madrugada eu levantei-me, na madrugada que antecedia este horário da tarde que nós nos encontramos, eu abri meu coração, confessei a Jesus meus pecados, senti a minha necessidade, vi o quanto eu precisava da presença dele. E houve algo interessante. No momento que eu convidei para Jesus entrar na minha vida, abrindo o meu coração para ele, eu vi quando abriu-se sobre mim e derramou-se como um orvalho. E à medida que esse orvalho descia sobre a minha cabeça, um peso saía do meu corpo. Naquele momento eu entendi que o Espírito de Deus estava tomando conta da minha vida. Glória e a Deus. no período da tarde, daquela madrugada, aconteceu o sonho. Como Deus mostrara ao hoje pastor Cícero, na época Cícero. E exatamente, me encontrei com ele no pátio, perguntou como eu estava, eu disse, como vai? Não, agora é a paz do Senhor, eu aceitei Jesus, nós choramos, os soldados Glória ficaram a de Deus. longe olhando sem entender aquilo, e aí no dia 8 de março de 1988, no 15º Batalhão de Infantaria Motorizada, em João Pessoa, Paraíba, eu entregara a minha vida, e ali nascia um profeta, um pregador, um escritor, um sonhador, No Dia e alguém que Internacional da acredita. Mulher. Glória a Deus. Quando o senhor entregou, depois que o senhor entregou a sua vida a Jesus no dia 8 de março de 88, quando é que o senhor começou a entender o ministério que Deus tinha entregado nas suas mãos? No mesmo dia. No Por mesmo incrível dia. que pareça. E vou te dizer de maneira muito sucinta por quê. Porque naquele momento eu havia sido evangelizado pelo meu irmão Cícero. Sim. Eu desconhecia a Bíblia completamente, mas eu tenho uma boa memória. E eu guardei exatamente tudo aquilo que do evangelho ele me falara. E naquele mesmo dia, após o abraçá-lo, eu comecei a dar testemunho do amor de Deus, da vida do meu irmão Cícero, da vida da minha mãe, da vida do meu irmão pastor Agamenon, que já tinha aceitado Jesus. Sim. Também. E falando deste evangelho, deste amor, eu fui orar. E quando eu fui orar, o Espírito de Deus testificara ao meu espírito que Deus havia me chamado para o ministério profético da palavra, para ministrar a palavra da vida, a palavra que liberta, a palavra que transforma. Foi a primeira ou segunda experiência, tirando o momento que eu entreguei minha vida a Jesus, como orvalho que descia do céu, eu ouvia esta voz dizendo que Deus me constituíra como atalaia. Eu não entendia muito bem essas coisas ainda, Sim. depois fomos entendendo.
Gradativamente a revelação de Deus me trouxe a compreensão. Então eu te afirmo categoricamente que no mesmo dia eu passei ao menos ter uma noção daquilo que Deus queria fazer através da minha vida. Glória a ou Deus promover o evangelho ou o ministério, e através do meu ministério, o evangelho que transforma, que liberta, a palavra que salva, o poder de Deus, que é este evangelho, como diz o apóstolo Paulo. A sua primeira ministração, quando foi que você... Eu chamo você ou senhor? Não, nós somos amigos. Por favor. Antes de ser pastor, eu sou crente. Glória. Ok? Antes de ser pastor, nós nos conhecíamos. Fazem anos, nós somos amigos. O amigo da Raquel. Nós nos conhecemos na época da igreja, do Imbu, do Ferreira, somos amigos. Então nós temos essa comunhão e temos essa liberdade em Cristo. Quando foi a sua primeira ministração? O senhor foi convidado para ministrar? O senhor começou a ministrar assim porque faltou o pregador? Como é que foi isso? Olha só, tirando as ministrações, vamos falar da ministração oficial, ok? Que eu entendo mais ou menos o que talvez queira dizer. Tirando as ministrações que eram no quartel, sei. Aconteceu uma coisa interessante para te falar desta outra ministração oficial, digamos assim. No dia do soldado, era nos dado a liberdade de, segundo o segmento religioso ou credo de cada soldado, católico, espírita, budista, quiromancista e evangélico. Na época éramos chamados de protestante até, e começou a mudar a linguagem a partir daí. E os soldados ou simpatizantes do evangelho saíam. Nós estávamos de forma, que era o formato que fazíamos como soldado, e íamos para a sala propriamente dita. E o preletor faltou. E o capitão, que era o meu capitão da companhia, aí, veja o tratar de Deus, o trabalhar de Deus, disse, olha, vamos ouvir Paz, porque o meu nome completo é Edinaldo Cardoso da Paz. E lá no quartel, nós recebemos um codinome lá. Então, meu nome era Paz, porque já tinha um Cardoso e já tinha um Edinaldo. Cardoso, eu gosto muito do Edinaldo, mas não deu, ficou na Paz. Então, ali, ainda muito novo na fé, mas já lendo, buscando o conhecimento da palavra, eu tive a oportunidade, Raquel, de por 1 hora ministrar a palavra de Deus, no conhecimento básico que eu tinha, mas falar aos soldados, sargentos, tenentes e oficiais. E ali eu pude, então, ainda mais compreender a dimensão do ministério que Deus tinha na minha vida. E o primeiro grande momento, digamos assim, fora do quartel, foi quando o meu pastor, Edson, um beijo no coração deste homem de Deus, foi o homem que Deus usou para levar o ministério de Madureira para Paraíba, foi o pastor Edson, e ele me convidou num culto para eu pregar no dia de jovem. Aí a perna tremeu, imagina. Aí eu fiquei com medo. No quartel pregava para todo mundo, mas quando chegou na igreja eu fiquei com receio. Mas Deus me deu graça, foi uma bênção, a glória se manifestou, e a partir dali eu me tornei, digamos assim, um jovem oficial, pregador, e tudo que era trabalho de jovem, no início da minha fé, na cidade de Santa Rita, Paraíba, me chamavam para ministrar a palavra. Glória a Deus por isso. Você começou a ministrar, você ainda não tinha teologia? Não tinha. Na verdade, vem aqui uma orientação aos nossos queridos ouvintes e alunos iniciantes da teologia. Havia alguns incógnitas e paradoxos e algumas informações ou desinformações no meio dessa questão do que era teologia. E algumas pessoas, por não me darem uma devida informação correta, eu fugia, porque teologia para mim era bicho, deixa eu usar a terminologia aqui paraibanês, era um bicho de 7 cabeças. Então, quando se falar de teologia, era vai ficar doido, maluco. Tinha gente que diz isso para mim. Porque eu era soldado, era soldado laranjeiro. O que era soldado laranjeiro? É aquele que pernoitava no quartel. Eu não ia para minha casa. Então, eu não tinha muita oportunidade de ir na igreja. Então, aquelas pessoas que estavam ao meu derredor, que se diziam conhecedor do evangelho, não me passaram exatamente na época uma informação correta. Então a questão teológica, vem aqui uma outra experiência sobrenatural, que eu quero passar para aqueles que anseiam conhecer a palavra de Deus. Chegando em São Paulo, eu orei a Deus, eu quero te conhecer. Como eu faço para te conhecer? Tire a dúvida do meu coração. Eu deitei no sofá da irmã Demilda, a minha segunda mãe, você conhece. E um beijo, esposa do nosso saudoso pastor Edgar de Souza Brito, grande homem de Deus, um ícone do Evangelho, da Assembleia de Deus no Brasil, que está na glória. Glória a Deus. Eu, morando na casa dela, eu deitei-me no sofá e, deitado, olhei para o telhado e Deus me deu uma visão.
Aí começaram algumas experiências sobrenaturais com Deus. O telhado abrira-se diante dos meus olhos. Descia um livro aberto. Olha que interessante isso. Glória. Quando descia este livro, uma mão passava as páginas e uma voz firme, forte e ao mesmo tempo suave. Interessante isso. Firme, forte, mas ao mesmo tempo suave. Aí lembrei-me de Elias na caverna. Sim. Quando o Senhor chamou para fora. E a voz dizia, chamando-me pelo nome: Edinaldo, estude teologia. Glória. Estude a palavra. A teologia é o ensino de quem eu sou. Eu era um novo convertido, era o neófito que a Bíblia chama. Sei. Não conhecia muito bem, não tinha um pleno conhecimento exato do evangelho, da palavra. E mediante esta visão, o pastor Levi, inclusive, que hoje é o atual presidente da Assembleia de Deus, Ministério de Ferreira, meu abraço a ele. Aliás, beijo, né? Pastor Levi beijo. Esteve aqui semana passada. Beijo, pastor Benção, Levi, pastora Wanda. Acompanhamos o Deus pastor. abençoe. Um beijo ao senhor, à sua esposa, substituiu o pastor Edgar. E ele foi o meu primeiro. Ele é mestre, você sabe. Mestre, né? mestre. Meus reconhecimentos, pastor. Ele é mestre na Bíblia, diga-se de passagem. Ele foi o meu primeiro professor de teologia. Glória a Deus. E aí começamos então a compreender, crescer no conhecimento e na graça. Glória a Deus por isso. Então, o senhor começou a ministração, sua primeira ministração foi no exército, no quartel. Isto. Começou a pregar pro culto de jovens. Isto. Fez teologia com o pastor Levi Libarino, ali lá na igreja do Assembleia de Deus, Ministério do Ferreira. E aí o senhor não parou mais de ministrar? Não parei mais. Por quê? Quando eu congregava no Imbu, quando jovem, fui líder de mocidade lá, e de lá saí para pastorear, no ano de 92, 93. E lá eu já tinha alguns convites. O meu pastor da época, ele não gostava muito de me liberar, porque ele já via em mim um chamado para diaconato. Sei. E juntamente com o pastor João, carinhosamente Joãozinho, meu abraço, hoje ele é pastor setorial, nós fazíamos um excelente trabalho pela graça de Deus. Então ele não deixava muito eu sair, porque nós fazíamos com muito carinho o trabalho de diaconato. Mas naquilo que ele me permitia, nas nossas igrejas, do ministério que congregávamos, ou outros ministérios, nós começamos já cedo a atender os convites. E aí foi perceptível este chamado, a graça que Deus nos deu, e amávamos a palavra, sempre buscando o conhecimento e a revelação de Deus para aquilo que Ele queria nos dar na sua palavra. E aí eu posso dizer que começou gradativamente o meu ministério. Mas eu diria, Raquel, que eu comecei a ministrar, eu conoto o meu tempo de ministério da palavra desde o período de 1988, porque eu pregava todos os dias para os soldados no quartel. Então, o meu ministério na palavra, na verdade, já está aí abrangendo quase 30 anos. 30 anos já, praticamente, né? Quase. Se for olhar, tirando o período oficial de pastor e etc., já ministrando a palavra, sim. Agora, pastor, vendo aqui mais ou menos os lugares que o senhor já ministrou, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Foz do Iguaçu, Camboriú, Minas Gerais, João Pessoa, Rondônia, Manaus, Porto Velho e tantos outros lugares que o senhor já ministrou, e eu sei que o senhor vai te levar a muitos outros, porque eu já presenciei muitas promessas de Deus na sua vida. Aqui o senhor atribui a todos esses lugares que o senhor já ministrou, se é que nós podemos chamar de sucesso, né? Mas aqui o senhor atribui essa graça que Deus te entregou na sua mão. Acima de tudo, eu atribuo tudo isso à própria fidelidade de Deus. Por que eu faço isto? Deus é um Deus imutável. Não há sombra de mudança, de variedade. Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Como sendo um Deus fiel, Ele não muda. A Bíblia diz que é impossível que Deus minta. Então, como a Bíblia nos diz em Isaías 55, versículo 10, 12, 13, assim como a água que está retida em formato das nuvens no céu, ela desce sobre a semente na terra, e ela gera vida nesta semente e ela brota. Deus diz, assim a palavra que sai da minha boca. Ela não volta vazia, mas ela cumpre o que me apraz. Então eu atribuo primeiramente ao próprio Deus. Por quê? Porque o chamado vem de Deus.
Sim. A capacidade vem de Deus, a separação vem de Deus. A palavra é o próprio Deus. João 1, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, ele se fez carne. Cristo Jesus, o Logos, a palavra da vida, a palavra bara, a palavra que cria, a palavra que gera. E essa palavra que nos condiciona, que gera, que capacita. Então eu atribuo, e não poderia ser diferente, que tudo aquilo que hoje eu sou e tudo aquilo que eu iniciei lá atrás veio proveniente do próprio Deus. Eu sou apenas fruto de um processo, de um projeto eterno que veio do coração de Deus, que revela-se e emana cada dia na essência da manifestação da glória e da soberania deste Deus. Em resumo, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, eu trabalhei muito mais do que todos os apóstolos, mas não eu, mas a graça de Deus que é em mim. Eu sou o que sou, porque Cristo o é em mim. Glória. Gente, uma pregação, gente. É uma pregação, gente. Eu estava aqui, glória. Pastor, vendo o senhor falar de tudo isso, eu vejo que o senhor tem um vasto conhecimento, adoro ver as suas ministrações, mas eu acredito que para chegar onde o senhor chegou não foi fácil, pelas vezes que eu já, as poucas histórias e fatos que eu já ouvi na sua vida. Chegou algum momento... As pessoas que passam aqui no programa, eu sei que cada um tem uma trajetória, mas chegou algum momento na sua vida, no seu ministério, que você olhou para o céu e falou, meu Deus, isso não é para mim? Chegou, Raquel. Precisamente dessa experiência que eu quero sucintamente relatar, até para que os nossos queridos telespectadores saibam que existe uma luz, existe uma porta, existe um caminho, existe uma esperança. Jesus é a âncora da alma. Ele é o bálsamo mais suave do que o de Gileade. Que existe uma resposta quando não conseguimos, através de meios, de formas e maneira de ninguém, solução ou compreensão do que não estamos entendendo. Isto sempre será Deus. E isto eu quero dizer, houve um período em que eu entrei no deserto. Eu costumo dizer o seguinte, existe 3 tipos de deserto. É uma conotação que eu faço deste deserto. Existe o deserto que o próprio homem anda por sua consciência, por sua vontade, por seu livre-arbítrio e entra com seus pais. Depois ele vai se reclamar e se queixar. Sim. Existe o deserto que o diabo leva o homem. A Bíblia diz que lá no deserto, conduzido pelo Espírito, após o batismo, Jesus foi tentado pelo diabo. Então existe um deserto que Deus permite que o diabo venha, de alguma maneira, investir contra a fé do crente. E existe o deserto de Deus. Oséias, capítulo 2, versículo 14 e 15. E eu a chamarei, Deus fala ao seu povo, eu a chamarei, eu, o Senhor, a chamarei. Não é o diabo, não é o homem, sou eu. Sim. Eu a conduzirei, eu a levarei na minha vontade, na minha soberania, no meu querer, ao deserto. Agora, é preciso observar, independente de qual deserto, e particularmente no deserto de Deus, e em todos os outros, Deus não faz nada sem objetivo, sem propósito. Deus é um Deus de objetivos e propósitos definidos. Eu até ouso dizer que Deus, à luz da Bíblia, na orientação que ela me dá, Deus até pode mudar seus planos. Tem pessoas que dizem, Deus não muda planos. Eu digo, por experiência e por conhecimento, que Deus muda. Peraí, pastor, o senhor está criando alguma confusão? Não. O que é que Deus não muda? Deus não muda propósitos. Exatamente. Ok? Planos Deus muda, mas propósito não. Então, Deus me levou para um deserto, porque Ele tinha um propósito. E deixa eu te dizer aqui, rapidinho, qual era o maior propósito de Deus neste deserto que Ele me levou. Só para você entender que o tempo é corrido, neste deserto eu perdi meu carro. Neste deserto eu saí da casa para não ser despejado. Pasme você, mas são desertos que passam na vida dos homens de Deus. Esse momento que você olha e diz, e agora? Para onde eu vou? Cadê a solução? Sim. Neste deserto eu não tive água, não tive dinheiro para pagar a conta de água, de luz. Neste deserto meu filho entrou em depressão. Neste deserto a minha esposa, ela quase morreu, foi desenganada pela medicina, mediante as aflições que nós passamos. Ela teve, as veias do seu esôfago estouraram. Jesus. Ok? Meus filhos presenciando isso, o médico me tirou da sala, desenganou a minha esposa, para que você entenda este deserto. Neste deserto eu fui morar numa determinada rua, chamada Rua do Carrapato. Jesus! Uma casa pequena de 4 cômodos, eu tive que me desfazer de alguns móveis. E, no entretanto, neste deserto, na casa de cima a proprietária era uma viúva.
E Deus usou esta viúva para descer com gás de fogão, de cozinha, porque eu não tinha dinheiro, fazia bolo e pão. Mas neste deserto, Deus manifestou sua glória e seu poder. Ela tinha um problema de coluna, nós ministramos, o Senhor curou. Ela tinha um problema de coração, nós ministramos, o Senhor curou. Glória. Ela teve uma vitória da aposentadoria. Então, o que é que Deus faz no deserto? Deus manda água onde não existe. Ele é o próprio manancial, ele provê manancial. É perguntado no salmista, o salmista diz o seguinte: pode Deus, porventura, preparar uma mesa no deserto? Isso é uma indagação. Eu digo que pode, e pode, e pode, porque ele fez isso neste deserto que eu passei. Glória a Deus. Pastor, agora hoje o senhor é presidente da Assembleia de Deus Ministério Sem Fronteiras, uma igreja que eu amo no meu coração, ali no Espírito Santo. E ela te ama muito. Aí eu queria fazer uma pergunta para o senhor, assim, se é que tem alguma dificuldade, mas o que é mais difícil? Ser pastor, presidente? Ser pastor? Ser pai? Ou ser esposo? Olha, Raquel, eu acredito que torna-se tudo relativo na minha colocação. Eu vou te explicar por quê. Eu gosto de toda a resposta. Eu sempre a dou baseado na Bíblia. Glória a Deus por isso. Porque a filosofia humana, que está inserida num contexto da vida humana, e ela tem a sua primazia e o seu fim sobre a origem e na existência humana, no começo, no meio e no fim da existência humana, eu não quero usar filosofias humanas, porque a minha Bíblia diz que o meu Deus é o Pai da eternidade. Glória. Então o meu Deus é o Deus da própria eternidade. A própria eternidade foi arrancada, tirada, gerada dele. Ele gerou a eternidade. Então, quando eu te digo que eu quero responder à luz da Bíblia, é porque a Bíblia ela nos traz luz, lâmpada para os nossos pés, para o nosso caminho, e nos dá a direção de tudo que precisamos. Por que eu te digo que é relativo? Porque para ser pastor, independente de presidir um campo, para ser obreiro, as qualificações que o apóstolo Paulo fala a Timóteo, pelo menos este homem, ele tem que ser o homem de uma só mulher. Ele tem que ser um homem de fé. Quando são separados diaconato, lá em capítulo 6 de Atos, diz que pelo menos os homens deveriam ter algumas características. Tinham que ser homens de índoles, de caráter, homens de fé, homens de amor. E esses homens tinham que possuir uma vida digna de exemplo a ser seguido. Tinha que ter um lar cristão, mulher que temesse a Deus. A minha Bíblia ainda diz, na Epístola de João, que os pais não devam acirrar a ira aos seus filhos. E que os pais tenham o zelo e o cuidado de ensinar a palavra de Deus aos seus filhos. É a mesma Bíblia que diz que quem não cuida bem da sua família não poderá cuidar da casa de Deus. Então, quando eu digo que é relativo, eu digo que a responsabilidade de presidir um campo, ela é ainda mais asferida pela responsabilidade de dar testemunho como um pai. A maior maneira de ensinar uma criança não é com as palavras humanas, mas é com o seu testemunho, porque o testemunho arrasta. Então, um pastor, para ser pastor, o pastor presidente ainda mais, que é uma responsabilidade, ele tem que ter lá atrás uma bagagem, ele tem que ter lá um ensino, e para ele poder ter uma família, ele tem que ter uma intimidade, uma comunhão e um relacionamento para poder até mesmo ser um autêntico cristão e essa comunhão com Cristo. É uma coisa interligada na outra. No meu entendimento. Faz ali uma união e se uma coisa estiver fora do lugar, sim, uma coisa também não vai dar certo. Porque não tem como. A responsabilidade e o peso, é bem evidente, é óbvio, que para cada situação há um contexto em sim. particular. Se nós fôssemos, não temos tempo, evidentemente, de conotar o contexto dessa responsabilidade, aí nós iríamos ver o quão pesa em cada contexto presidir, pastorear, ser pregador ou um chefe de família cristão ainda. Gente, tá todo esboço de pregação. Anota e aproveita aí. Eu sei que já teve um monte de gente que anotou os 3 tipos de deserto e até tem esboço de pregação aí. Pastor, tá surgindo um livro aí, né? Ah, isso. Como é que é essa história? Já tem o nome do livro? Já tá aí para ser o lançamento? Como é que é? Olha só, Raquel. O lançamento nós estamos aguardando um pouquinho. Este livro, na verdade, ele é um projeto de Deus. Eu vou te dizer por que é um projeto de Deus. Em alguns momentos da minha vida, da minha caminhada, de algumas experiências com Deus, eu sempre rascunhei alguma coisa.
para não confiar na memória. Eu aprendi isso com o saudoso pastor Edgar. Sim. Ele dizia isso. E aí eu rascunhando isso, um dia Deus mandou um profeta da minha casa para dizer, pega aqueles rascunhos que você tem e separa, reescreve novamente. E Deus mandou depois um segundo profeta, um terceiro, de maneira que Deus mandou 4 homens de Deus, na verdade 3 homens de Deus e uma mulher de Deus, para falar de um livro que estava no meu coração, um projeto, e ninguém sabia. Eu digo que é projeto de Deus porque o próprio Deus, ele me incentivou e disse, eu vou te dar mensagens, escreve as experiências que eu te dei, que tu tiveste comigo. Agora, houve uma coisa interessante. O maligno, ele sempre luta. E eu entendo que houve uma luta acirrada do inferno contra este projeto, porque 3 computadores que eu tinha salvo, aquilo que eu tinha escrito, eu tinha mania de deixar guardadinho no computador. Você acredita que 3 computadores novos, em períodos diferentes, eles tiveram um problema e eu não consegui salvar nada? Nossa. Não se preocupe, o livro está salvo. Ai, glória! Okay? E o título do livro, para encerrar esta parte, é um dia ministrando na igreja de um grande amigo meu, mestre na Bíblia também, pastor Mauro. É até uma igreja filiada ao nosso ministério, em Colinas, a 12 quilômetros de Barreto. Ele é o pastor de lá. Um forte abraço, pastor Mauro. Ele, ouvindo eu falar do livro, da história, e eu pedindo a Deus um título, ele disse, pastor Edinaldo, se o senhor aceitar, Deus falou ao meu coração aqui um título. Eu posso falar? E eu disse, pois não. Ele disse, eu entendo que seria isto aqui, as experiências que as poeiras do caminho não puderam apagar. Nossa, é forte. É forte, gente. Pastor, e o programa que vai agora para o ar na TV Cidade de Linhares? Aliás, beijo pro pessoal de todo mundo da Cidade de Linhares que estão conectados agora, lá pelo canal 6 da RCA. Vai chamar Programa Palavra Sem Fronteiras? Sem Fronteiras. Já tem quando o dia que vai para o ar, é um programa diferenciado. Um pouquinho antes de vir para São Paulo, nós fizemos o primeiro programa, inclusive foi lá na própria igreja, sede onde eu presido, por misericórdia de Deus. Sim. E foi muito bom. Segundo o diretor, ele disse que o programa diferenciado é um programa, copiando um pouquinho aqui a minha amiga Raquel, diga-se de passagem, o que é bom tem que ser copiado. Onde nós vamos receber alguns convidados. Sei. Também teremos um período de louvor. Agora, o intuito desse programa, já pelo seu tema, Palavra Sem Fronteira, porque a palavra do singular é a palavra de Deus, a palavra bara, a palavra que cria, a palavra que gera, a palavra uno, a palavra universal. Sem fronteiras, porque o meu ministério, o chamado que Deus me fez, a Assembleia de Deus, Ministério Sem Fronteira, essa nomenclatura veio por oração, resposta de oração, porque você sabe que eu trabalho com missões, eu amo missões. Exatamente. Então, o meu intuito, a minha visão é levar a palavra além da fronteira e a própria palavra que derruba barreiras e que não tem fronteira, a palavra universal. E o intuito do programa é mostrar quem é este Deus da palavra logos, este Deus da verdade, este Deus que é vida, este Deus que é esperança, este Deus que é âncora da alma. E aí nós vamos tratar daquilo que Deus fez na vida destas pessoas e deixar que essas pessoas que tiveram experiência nesta e por esta palavra possa trazer-nos de que, de fato, esta palavra sem fronteira, ela é como uma espada de 2 gumes que vai até a divisão das juntas e medulas. Eita, meu Deus. O foco central. Eu tô falando que é uma ministração. Tem WhatsApp? Ai, gente, eu vou tentar. Ai, deixa eu mudar de mão, porque aqui eu sou meia lerda com a mão esquerda. Eu sou um pouco lerda. Não ri, André já tá rindo. Andréia já tá rindo. Gente, eu vou tentar mandar beijo para as pessoas aqui que mandaram mensagem para mim no Facebook. Porque foram muitas pessoas que curtiram, que falaram, que compartilharam. Mandar beijo para todo mundo que compartilhou o banner de hoje do programa. Mandar beijo para todo mundo que já está mandando mensagens aí pelo WhatsApp no 977055197. Olha, Keila Neitzer, benção. A Rose de Carvalho. Ah, Rose de Carvalho, que faz o programa aqui aos sábados. Tomara que eu chegue a tempo de assistir. Seu CD está guardado comigo. Ai, gente, eu preciso pegar esse CD, deixar com a Andréia, por favor. Edmar Campos, benção pura. Dielis Ferreira Alves. Ô, Glória, Deus é fiel. Deixa eu mandar um beijinho aqui. Ai, Senhor, me ajuda. Vamos lá, vou tentar. Bruna Nascimento.
Maria Silva, Dielis Ferreira, Pastor Levi Libarino, beijo no coração do Pastor Levi, Nilda Dácio, Ana Paula Guiar, Will Almeida, Eliomar dos Santos Fraga, Pastor Mazinho, Agamenon Cardoso, pastor, irmão do Pastor Edinaldo, Tiago Miranda, Janiele Paz, Maria da Conceição Neves, Jéssica Jesus, Pedro Paulo Lourenço, Damares Souza, Márcio Mendonça, Levita, Wanderson Soares, Luiz Valentim, Simone Silva, Policastro, Nayara Queiroz. Deixa eu ver aqui o WhatsApp do programa. Primeira vez vendo o programa, estou amando. Cidade Cotia, São Paulo. Só não deixou o seu nome, mas um beijo para todo mundo de Cotia que está nos assistindo agora. Pastor Josué também, que já fui... Pastor Josué é meio doido. Ele pediu para eu ministrar na igreja dele. O povo é meio doido. Mais um beijo no coração de vocês, para todo mundo que mandou mensagem. Eu acho que eu não vou conseguir ler todas as mensagens. Deixa eu mandar um beijo para o pastor Ralph, Joyce Cerqueira também, que estão nos assistindo, o pessoal da Assembleia de Deus, Ministério do Ferreira, lá em Linhares, Espírito Santo. Para todo mundo que estão conectados agora também pelo www.tvcinec.com.br. E vou mandar beijo aqui para os aniversariantes. Pedro Henrique Feliciano, Washington Carolino, que fizeram aniversário agora, neste mês de abril. O Pedro Henrique fez aniversário ontem. Não é o meu filho, tá? É o Pedro da Valéria e do Léo, fez aniversário ontem. O Washington Carolino fez aniversário dia 12, dia 13. Bom, ele fez aniversário neste final de semana, tá aqui, nessa semana. Um beijo no coração de vocês, para todo mundo que fizer aniversário. Pastor, eu quero que você deixe os seus telefones de contato, o endereço da igreja, o telefone, o e-mail, o Instagram, o Facebook. Fala para as pessoas que estão agora nos assistindo pela TV Cidade Linhares, que é lá mesmo, Espírito Santo, e para todo mundo que estão conectado agora pelo www.tvcinec.com.br. Ok, Raquel, eu agradeço a oportunidade. Eu gostaria de falar de 2 sites que vocês possam visitar. O novo site da adsemfronteira.com.br, www.adsemfronteira.com.br. É um site novo, mas já tem bastante página, algumas em criação e etc. Sim. Lá, na verdade, lá tem os meus contatos, que eu acho que talvez seja até interessante você entrar na página lá de contato. E o outro site, que é um pouco mais preenchido, tem bastante página para pregadores, estudos, tem mensagens minhas, de outros companheiros, palavras que de fato nós entendemos que tem um conteúdo vindo do alto. É o www.pastoredinaldocardoso.com.br. Mas o meu Face, PR Edinaldo Cardoso. E também um outro, Pastor Edinaldo Cardoso. Ok? E aí Pastor Edinaldo Cardoso. O seu Facebook. Isso. Gente, deixa eu agradecer aqui vocês que mandaram beijo, mandaram abraço, mandaram cheiro, mandaram tanta coisa que as pessoas me mandam aqui. Mas eu agradeço. Deixa eu mostrar aqui meu CD, porque tem tanta gente pedindo para eu mostrar meu CD. Pega aqui, Andréia, meu CD. Esse aqui é o meu CD, Raquel Nascimento, Como Nasce o Adorador. Eu cantei hoje a faixa 6, tá? Problemas Vêm. Semana passada, que o pastor Levi esteve aqui, eu cantei a faixa 7. Porto Seguro. As pessoas ficaram me perguntando no Facebook, é do meu CD, gente. É o meu CD, Raquel Nascimento. É que como eu trago muito cantor aqui, eu não consigo, às vezes, cantar. Mas hoje, 2 semanas consecutivas eu trouxe pastor, então eu consegui, falar aqui e cantar para vocês também. Então, Deus abençoe vocês. Deixa eu mandar um beijo pessoal lá do UPA, pessoal do Pronto Socorro Antena, Cecília, a Érica Terumi, Érica Terumi, que está nos assistindo, Elaines, que estão nos assistindo agora, toda a minha família que está conectada. Deus abençoe a vida de vocês. Pessoal da Sinigirtec, que faz o oferecimento aqui. Um beijo no coração de vocês, Joel, Will, Miro, Amira. Deus abençoe. Tenha certeza que Deus tem muito mais para fazer na vida de vocês, porque vocês também abençoam o nosso ministério. Olha, gente, nosso programa está chegando ao final. Infelizmente, a nossa hora não passa, a hora voa. Mas o meu Instagram é @Raquel Nascimento Oficial. O meu Facebook, Raquel Nascimento, que também é minha página. Se você for lá direto no endereço, põe lá em cima Raquel Nascimento Oficial, que é minha página. Tem aqui o futuro genro do pastor Edinaldo, Andréia. Tem aqui, como ele chama, pastor? Luan, é o Luan que está aqui hoje. Está aí fazendo um estágio. Ele está fazendo um estágio de 3 meses. Gente, maio eu tô aí com vocês em Espírito Santo. Vai ter também o Congresso de Missões, né, pastor? Em julho. Isso, você vai estar conosco no finalzinho de maio. Finalzinho de maio. 29 e 30, 1º de maio.
E o nosso congresso, 5º Congresso de Missões, no mês de julho. Mês de julho, final de julho. Tá vendo? Tem bastante informação, mas eu vou informando vocês no decorrer do programa, tá? Agradeço a vocês do fundo do meu coração pela audiência, pelo carinho. Mando um beijo do Bico Preto para vocês, porque esse foi mais um programa Raquel Nascimento com adoradores, com oferecimento da Synergitech Sistemas, uma empresa que integra tecnologias e promove soluções pelo www.synergitech.com.br. Na próxima terça-feira tem reprise do programa com a cantora Aline Santana, ela que veio que contou o testemunho da filhinha dela que passou por tantas dificuldades. Você fica conectado no www.tvcinec.com.br, que às 16 horas eu não entro ao vivo, mas entro com reprise falando de Deus para você no seu coração. Eu agradeço do fundo do meu coração. Vem aí o seu Mariano, quinta-feira tem programa Vida Liberta. Olha aqui o Bico Preto. Ó, eu fui!